CPI discute crimes de ódio cometidos na internet contra mulheres no período eleitoral. Plenária aprova a criação de programa para instalação de hospitais públicos veterinários. Brasil é um dos países mais bem-sucedidos na implementação de políticas de combate ao fumo, mas a população ainda enfrenta muitos problemas de saúde decorrentes do tabagismo. E na agenda cultural tem exposição de fotos de Evandro Teixeira e mostra de filmes do espanhol Alex de la Iglesia no CCBB, além de shows em comemoração aos 80 anos de Dori Caymmi em Itaipava. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Os ataques com discursos de ódio e a disseminação de fake news são alguns dos crimes mais cometidos na internet. A informação foi passada durante reunião da CPI da violência cibernética contra a mulher. A violência política motivou a ONG Coding Rights a elaborar uma cartilha para as eleições municipais de 2020, com o objetivo de orientar as candidatas à época para que pudessem consultar temas relacionados a ataques via internet, o que traz um grande prejuízo ao processo eleitoral e à representatividade feminina. Em relação às eleições majoritárias, dados comparativos dos anos de 2014 e 2018 da SaferNet mostram que os casos de violência nas redes sociais foram maiores em 2014, com 1.000 casos a mais, quando a disputa envolveu a ex-presidente Dilma Rousseff, do que 4 anos à frente, quando não houve uma candidata mulher na reta final do pleito. O fato de ter uma mulher candidata, uma candidata à reeleição, né? É a primeira mulher presidente do Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, fomentou esses ataques. Eu quero trazer um outro ingrediente que foram as manifestações de 2013. Nas manifestações de 2013, houve um ataque direcionado aos políticos que tinham mandato. E a presidente Dilma era uma mulher que estava concorrendo para o seu segundo mandato. Então, eu acho que esses dois ingredientes, sem dúvida nenhuma, contribuíram para o fomento desses ataques, no sentido de ser maior do que os ataques de 2018. Eu acho que pode ter uma influência, sim, do fato de ser uma candidata mulher, porque como a gente estava falando aqui na comissão, as mulheres, né, a gente deu ênfase para a questão da violência política de gênero, porque as mulheres são, sim, mais atacadas, são mais atacadas pelo fato de serem mulheres, e isso aumenta, eu acho, que o número de ataques. Eu acho que a deputada Marta Rocha colocou também, talvez, a questão da efervescência de junho de 2013, quando a gente teve muitas manifestações, mas uma outra coisa também é que 2014, eu acho que foi um ano onde a gente teve um avanço muito grande também das técnicas, né, dos mecanismos de redes sociais, no uso das redes sociais, no uso dessas tecnologias para campanhas eleitorais. Uma das formas de se combater a violência cibernética contra a mulher é responsabilizar empresas que promovem a disseminação em massa de mensagens consideradas criminosas, as chamadas fake news, e sites ou aplicativos que são invadidos por hackers e que demoram a ser retirados do ar. Mas a legislação que trata do tema precisa ser federal. Por trás disso, há um hiato legal. Na verdade, esse tema não foi tratado devidamente na legislação. Agora, isso não impede que a CPI, ao chamar essas plataformas, crie um ambiente, tá, em que a gente possa ter respostas mais rápidas. É isso que a gente está tratando aqui. E verificar até, né, onde está o embaraço legal
que dá comodidade àqueles que atuam nas plataformas para não responder às solicitações. Então, acho que o que a gente vai fazer é conhecer bem esse problema, fazer um bom diagnóstico e instar os nossos colegas do Congresso Nacional a tratar sobre esse assunto. É um tema que o nosso país, enquanto uma democracia, precisa enfrentar, mas não somente o Brasil, no mundo inteiro é uma grande questão. Porque hoje a forma como as plataformas funcionam, como elas operam o seu regramento em si, elas independem, por vezes, do que são as legislações, a Constituição vigente naquele país. Ela transpassa, né, barreiras de países e nações. Isso é uma questão, eu acho que falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é um marco nesse sentido no Brasil. É um marco dessa necessária batalha que o país precisa enfrentar para garantir a sua soberania, garantir a segurança do seu povo. Mas um grande desafio, porque a gente fala de grandes corporações multimilionárias que muitas vezes se colocam como inacessíveis. Na reunião também foi debatida a possibilidade de se criar uma rede de documentação para obter informações sobre casos de violência cibernética. A CPI vai marcar uma nova reunião em que representantes de aplicativos e sites serão convidados a participar e dar explicações sobre o que fazem quando o assunto é a violência contra a mulher nas redes sociais. O Rio de Janeiro pode ter um programa de incentivo à saúde animal. O objetivo é instalar e dar apoio ao funcionamento de hospitais públicos veterinários regionais para atender animais. O projeto do deputado Tandi Vieira e outros 30 parlamentares foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com Priscila Leão. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto do ex-deputado Átila Nunes, que autoriza o governo a criar o programa Plante Vida e Renove o Futuro nas escolas da rede pública estadual. O programa prevê educação ambiental e participação dos alunos no plantio e preservação de mudas nativas da região. Os estudantes vão receber orientações sobre preparo, adubação e cuidados que devem ser tomados com as plantas. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Já o deputado Tandi Vieira e outros 30 parlamentares querem autorizar o governo a criar um programa de incentivo à saúde animal. O objetivo é instalar e dar apoio ao funcionamento de hospitais públicos veterinários regionais. A ideia do parlamentar é garantir atendimento gratuito para animais domésticos, com consultas, tratamentos, emergências, cirurgias, castração, vermifugação e controle de zoonoses. O serviço deve funcionar 24 horas. O projeto foi aprovado e vai à sanção ao veto do governador. E isso realmente tem um impacto enorme no controle de zoonoses, no acesso de pessoas carentes que não têm condição de dar o tratamento adequado para o seu animal, na proliferação de diversas doenças, enfim, na saúde mental dos tutores e dos proprietários de imóveis. É um projeto extremamente bem sucedido na minha avaliação, é uma experiência pioneira em Resende com o prefeito Diogo Balieiro, que agora a gente quer ver reproduzido em várias outras cidades. E o deputado Jair Oliveira quer garantir a gratuidade nos transportes ferroviário, metroviário e aquaviário para maiores de 60 anos. O projeto do parlamentar altera a lei que trata do regime de prestação de serviço destes tipos de transportes. A matéria aprovada segue para a análise do governador. Os deputados entenderam a importância de aprovar esse projeto de grande alcance que vai permitir que os maiores de 60 anos, as concessionárias, terão que respeitar a gratuidade no metroviário, no ferroviário e as emendas também que foram feitas pelos deputados Flávio Serafini e Fred Pacheco, onde pessoas com deficiência também terão a gratuidade, as pessoas também com o transtorno mental. Então, assim, esse projeto vem realmente atender todo o estado do Rio de Janeiro, onde, torna a dizer, o maior de 60 anos terá gratuidade no metrô e no ferroviário. Farmácias, consultórios, hospitais e outros estabelecimentos de saúde deverão distribuir cartazes informando que é dever do médico prescrever receitas de forma clara e legível. Essas receitas também deverão conter informações sobre o paciente e o registro profissional desse médico. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão, é de autoria do deputado Chico Machado e retorna ao plenário
plenário para mais uma votação. O CADEG, Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara, pode ser considerado patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro. A proposta do deputado Rodrigo Amorim foi aprovada em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. E o Rio de Janeiro pode ter uma política estadual de apoio e reinserção social de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. O objetivo da proposta apresentada pelo deputado Samuel Malafaia é oferecer apoio psicológico e assistencial aos jovens, promover a reinserção social através de convivência saudável em ambiente escolar, entre outros. O texto aprovado segue para a análise do governador. O selo Empresa Amiga do Animal pode ser criado no Estado do Rio como um reconhecimento público a ações de responsabilidade social desenvolvidas pelas instituições que contribuem para a defesa, saúde e melhoria da qualidade de vida dos animais. O projeto apresentado pelo deputado Dr. Serginho foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. Carros alegóricos deverão ter sinalizadores sonoros e visuais 360 graus para emissão de alertas. A sinalização deve permanecer ligada durante o período de manobras no trânsito para a prevenção de acidentes. Escolas de samba que descumprirem a regra podem ser proibidas de usar o carro alegórico no desfile. O objetivo da proposta do deputado Carlos Macedo é evitar episódios de atropelamento, como já ocorreu em carnavais passados. O projeto foi aprovado em primeira discussão e precisa passar por mais uma vez no plenário. E o deputado Brazão quer autorizar o governo a conceder desconto de 25% no IPVA para motocicletas que tiverem microcâmeras nos capacetes dos condutores. A ideia é que essas imagens possam auxiliar as forças de segurança em investigações criminais e também acidentes em vias públicas. Esse projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. Analisada ainda a proposta que estabelece as diretrizes para tornar obrigatório o uso e fornecimento do equipamento de atendimento pré-hospitalar individual e coletivo para policiais militares, civis e penais do Estado. Entre os equipamentos individuais obrigatórios estão, por exemplo, torniquetes, tesouras de ponta-romba, gaze, luvas de procedimento, bandagens e manta térmica. Já os kits de uso coletivo, que terão que ficar nas viaturas e bases policiais, devem ter imobilizador de fraturas, curativo para queimadura, bolsa de gelo, rolo de fita multiuso e bandagem tática. A matéria dos deputados Índia Armelau, Márcio Gualberto e Rodrigo Amorim foi aprovada e retorna para mais uma votação. Nós temos vários casos de policiais que perderam suas vidas porque não tinham um simples torniquete, né? O meu marido foi salvo por um torniquete. Então a gente sabe a importância disso, até para uma vítima. Um civil caiu na rua, a gente não tem como atender, o policial vai ter ali no colete dele, vai poder salvar vidas. Então é um pequeno detalhe que às vezes a população acha que não é importante. O APH é o kit de primeiros socorros, que para o policial é de extrema importância. Isso aqui passar, ter pessoas querendo participar como coautoria, as emendas foram realmente para somar, não foram para derrubar o projeto, eu fico muito feliz. Em 29 de agosto é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O Brasil e a Turquia ocupam o topo da lista de países mais bem-sucedidos na implementação de medidas para reduzir o hábito de fumar. A Organização Mundial da Saúde elaborou 6 estratégias nesse sentido em 2007 e conseguiu, ao longo dos últimos anos, reduzir o percentual de fumantes no mundo de 22,85% para 17%. Além disso, hoje 40% dos países proíbem o fumo em ambientes fechados. Aumento de impostos, proibição de tabagismo dentro de ambientes fechados, como restaurantes, né, cinema, proibição da divulgação de propaganda do cigarro, a obrigatoriedade de colocar aquelas fotos de impacto, informações relativas ao malefício de fumar, né? E a cada 2 anos a OMS ela fiscaliza os países para acompanhar a evolução dentro desse programa, né? E o Brasil ele foi o segundo país a conseguir estar na frente dessas medidas, né? Só atrás da Turquia. E isso é um motivo de orgulho para a gente, né? Que mostra que o Brasil está na vanguarda aí do combate ao fumo, chancelado
pela OMS desde 2007, quando lançou esse programa, né, essa medida aí do M-Power. Reduzir o consumo de cigarros é fundamental na prevenção de doenças provocadas pelo tabagismo, como o enfisema pulmonar, ou aquelas que têm risco ampliado de ocorrer em função desse hábito tão nocivo, como câncer de pulmão, infarto ou AVC. Ao longo do tempo, o cérebro ele vai se acostumando com aquelas quase 4.000 substâncias que estão dentro de um cigarro. E aí, com o passar dos anos, esse paciente ele começa a desenvolver outros problemas, certo? Além dos problemas pulmonares, que são os mais corriqueiros e todo mundo conhece, a gente tem aí o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que todo mundo conhece como enfisema pulmonar, certo? Mas a gente também tem hipertensão arterial, a gente também tem aumento de tamanho de coração, problemas venosos em geral, problemas arteriais, problemas renais. Então, quer dizer, o cigarro, propriamente dito, ele não é um bom amigo. No Brasil, a gente tem mais de 7 milhões de pessoas com DPOC. Dessas 7 milhões, apenas 20% conseguem fazer o diagnóstico. E desses 20%, apenas 9% conseguem se tratar. Então, quer dizer, realmente é uma doença que gera muito custo, gera muito problema. O SUS gasta aí 500 milhões de reais por ano com internações devido a complicações só de DPOC, só do enfisema pulmonar. Agora, em agosto, tem uma campanha, a gente chama de Agosto Branco, que é para conscientização do câncer de pulmão. O câncer de pulmão é a doença que está mais relacionada a cigarro. Quando a gente fala de cigarro, imediatamente está falando ali, já remete ao câncer de pulmão. Mas foge um pouco, as pessoas falam muito de câncer de pulmão, tem muito medo, o tabagista tem medo de vir no pneumologista por conta disso. Mas tem o AVC, que vai deixar esse paciente com sequelas irreversíveis na maioria dos casos, muitos problemas, os problemas de hipertensão arterial, problemas com infarto do miocárdio. Então, quer dizer, o cigarro ele leva a esses problemas como um todo. Mas não é só o fumante que tem a saúde afetada. Quem convive com eles, os fumantes passivos, também podem enfrentar graves problemas. Por ano, 1.300.000 fumantes passivos morrem em decorrência da fumaça inalada ao longo da vida. Esses pacientes eles vão desenvolver os mesmos problemas de saúde que os tabagistas ativos, certo? É muito triste você receber no consultório um paciente que nunca fumou, nunca colocou um cigarro na boca, certo? E eventualmente você ter que dar um diagnóstico de uma doença crônica ou de uma doença mais grave, e esse paciente sequer teve aquela condição de fumar, certo? Então, o tabagista passivo, ele vai desenvolver sim alguma doença relacionada ao cigarro ao longo da vida, e esse diagnóstico ele acaba sendo um pouco mais difícil porque jamais ele vai fazer relação com o cigarro. Ele vai ter sintoma, ele vai ter dispneia, que é a falta de ar, ele vai tossir com secreção, ele vai ficar rouco, ele pode emagrecer, certo? Ele vai começar a reduzir as atividades do dia a dia, porque o DPOC é um dos sintomas, é esse. E até ele chegar no pneumologista para fechar esse diagnóstico, ele já rodou um monte de médico, certo? Mas ele não se lembra de que ele era um tabagista passivo. Na tentativa de parar de fumar, algumas pessoas começaram a utilizar os cigarros eletrônicos. Mas, ao longo do tempo, esse artefato se mostrou tão nocivo quanto o cigarro convencional. E hoje é uma febre especialmente entre a população mais jovem. O que a gente vê é que os jovens, principalmente, estão utilizando desse mecanismo para fumar. E o que a gente tem de problema é o que está ali dentro, certo? Então a gente tem uma série de substâncias ali dentro que quando você usa o vape, e você pode ver, ele não é proibido dentro de ambientes, certo? É proibido a venda, mas todo mundo usa. Eu dou aula numa faculdade de medicina onde os alunos usam dentro de sala de aula. E aí fuma 1, 2, 3, 4, várias vezes ao dia,
o uso daquilo dali. Ao contrário de um cigarro convencional. A chegar ao ponto que nós da pneumologia a gente começa a falar que era melhor fumar um cigarro convencional do que um vape. Então aquilo dali vai queimar a via aérea como um todo, desde a boca até o alvéolo, que é lá o finalzinho lá do seu pulmão, e pode te provocar uma série de complicações. A gente tem uma complicação que chama pneumonia por vape, chama EVALI, e que o paciente ele perde a função pulmonar. Isso daí vai ser o novo grande mal do futuro. Então a gente está trocando o cigarro por um outro cigarro que é bonitinho, que parece ou um frasco de perfume ou um pendrive, que é cheirosinho, né? Tem cheiro de pêssego, morango, uma série de coisas. Não fede, a pessoa não fica fedendo, não queima o dedo, mas em compensação queima a tua veia aérea todinha. E você não vai conseguir recuperar ela. Muito pior que o cigarro convencional. Deixar de fumar não é uma tarefa fácil, mas quem está disposto a mudar de vida pode contar com a estrutura do SUS nesse processo. A gente tem a atenção básica, que é a atenção primária em saúde, que é a porta de entrada do SUS na maioria dos casos, né? São as unidades básicas, os programas de saúde da família, e eles estão estruturados em quase todos os municípios para dar esse suporte, esse tratamento individualizado. Tá? O mais legal disso é que você vai dar entrada lá, vai manifestar um interesse em fazer esse tratamento para parar de fumar, né? E a unidade de saúde ela vai te abraçar, vai te absorver, vai fazer uma entrevista inicial para identificar em que estágio você está, qual é o nível de dependência, para propor um tratamento individualizado, né? Com terapias de grupo, terapias individuais, terapias com medicação, dentre outras que estão presentes nesse programa muito amplo. A Alerj, preocupada com a saúde de seus servidores e da população do estado, também organizou uma campanha de conscientização para o Dia de Combate ao Tabagismo. Nós, aqui no Departamento Médico da Alerj, uma das nossas principais bandeiras é a promoção em saúde, né? Então, uma campanha como essa, às vezes trazendo apenas um material informativo, mostrando para as pessoas que elas têm benefício real em parar de fumar, ou aqueles que não sabem direito qual que é o problema de começar a fumar, a gente trazer essa informação, né, já vale muito, né? A gente causa um impacto muito grande na questão de saúde pública, nessa parte educacional da população, que é uma das principais funções nossas aqui, né? Então, para o dia 29, a gente está planejando realmente, né, essa divulgação massiva dessas informações, com cartazes, banners, vídeos educacionais, informativos, levando essa informação importante aí para o máximo de pessoas possíveis. O Centro Cultural Banco do Brasil apresenta ao público uma exposição do fotógrafo Evandro Teixeira com imagens do período da ditadura militar e uma mostra com filmes do diretor espanhol Alex de la Iglesia. Já na região serrana, Dori Caymmi comemora 80 anos com shows em Itaipava. Tudo isso e muito mais agora na nossa agenda cultural. Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a segunda mostra de repertório do Centro Brasileiro de Teatro para a Infância e Juventude. A mostra completa 25 anos e apresenta 10 espetáculos infanto-juvenis entre os dias 29 de agosto e 15 de setembro. Uhul! Não deu outra! Ele preparou uma macarronada deliciosa! Mamma mia! As peças serão gratuitas e sempre às 2h da tarde. A exposição Evandro Teixeira, Chile, 1973, chega ao CCBB. Com cerca de 160 fotografias, a mostra reúne imagens produzidas pelo fotógrafo brasileiro durante as ditaduras no Chile e no Brasil. A atração está no Centro Cultural Banco do Brasil do dia 30 de agosto ao dia 13 de novembro. Dori Caymmi completa 80 anos com apresentações em Itaipava. O cantor, compositor e arranjador vai comemorar seus 80 anos em 2 shows muito especiais no Soberano, em Itaipava, na região serrana do Rio. No repertório da noite estão canções como Porto, Velho do Mar e Velho Piano, e também clássicos de Dorival Caymmi,
Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Cada história que acabar, viro a folha e recomeço. As apresentações serão nos dias 25 e 26 de agosto, às 9 horas da noite. O musical infantil Planeta Lilás está em suas últimas apresentações no Futuros. A peça é uma adaptação do livro do escritor e cartunista Ziraldo e conta a aventura de Bichinho, que deixa o planeta Lilás para conhecer e descobrir o universo. E, finalmente, o Bichinho entrou no seu foguete, não sem medo, mas com a certeza de que precisava começar a sua viagem. E embora a sua jornada já tivesse iniciado, essa história está só começando. O encerramento da temporada é no dia 27 de agosto. As sessões são aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. A peça documentário 69 Cômodos cria sua narrativa a partir de depoimentos reais. 69 Cômodos aborda as relações de pessoas comuns com a cidade e é baseada em relatos curiosos de moradores do Rio de Janeiro. A peça está no Teatro Ipanema até o dia 31 de agosto, às terças, quartas e quintas, às 5 da tarde. O diretor espanhol Alex de la Iglesia ganha mostra no CCBB com os seus filmes mais marcantes. Conhecido como Tarantino espanhol, ele é um dos cineastas de maior sucesso em seu país natal. O CCBB preparou uma mostra inédita com as melhores obras em homenagem aos 30 anos do seu primeiro filme. O cinema de Alex de la Iglesia está no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 10 de setembro. Confira a programação completa no site. A exibição do documentário Grafite pelo Fim da Violência Doméstica é parte da exposição Deriva Afetiva. O filme é sobre 10 artistas que se juntaram para a construção de um mural na favela Tavares Bastos com o intuito de promover a cultura e combater a violência doméstica. Essa luta é mais para uma pessoa olhar e o que eu posso fazer para isso parar. O fato de você conscientizar outras pessoas também já contribui. Será no sábado, dia 26 de agosto, às 3 horas da tarde. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.